Já andou pela Praça Getúlio Vargas e viu em seu entorno umas fachadas um pouco mais antigas? Pois é, onde era a primeira casa do Barão de Nova Friburgo, agora abriga ainda mais outras partes da história. É a Fundação Dom João VI, que este ano completa 10 anos de existência. E eu vim conversar com o presidente da instituição, o Luiz Fernando Folir. Luiz, conta para o pessoal um pouquinho, quem não conhece, o que é a Fundação Dom João VI. A Fundação Dom João VI ela surgiu para gerir o que era antigamente o Promemória, que muita gente conhece da Teresa Barroso, que era a que cuidava desse espaço. Então a gente abriga hoje o Centro de Documentação, que é o arquivo histórico da cidade, mas também a gente atua agora também nos trabalhos também de transformar essa casa no primeiro museu público da cidade e atua com outros projetos ligados à museologia, a arquivo público, não só de Friburgo, mas atendendo até algumas cidades da região. Em 2019, vocês completam 10 anos de existência. Qual é o balanço que vocês fazem até aqui? A Fundação ela vem num crescente, né? A gente pegou realmente o Promemória e trabalhou primeiramente com essa questão da digitalização do acervo, disponibilização do acervo, e agora com a sede, né, que a sede a gente recebeu em 2013, a gente vem atuando nas obras de restauro e recuperação da casa. Foi feita toda uma obra no telhado, com descupinização, troca de madeiramento, manta de subcobertura, troca de telha e também as partes também de fundação da casa. A gente entra agora num outro período que começa as obras internas do casarão, inclusive com a abertura, provavelmente desse ano, do Centro de Arte. E a ideia nossa é essa, expandir, e a gente vem num crescimento. Hoje o arquivo que tem no Promemória praticamente é um dos maiores arquivos já digitalizados do estado do Rio de Janeiro e até do Brasil. A gente tem em torno de 75%, 80% de tudo já digitalizado e disponibilizado. Vocês lançaram agora um formulário para participar dessa celebração. Que proposta é essa? Como que vai funcionar? Explica para o pessoal que está em casa. A ideia sempre é tentar marcar também as datas comemorativas, né? Nos 200 anos da cidade, ano passado, a gente teve também esse cuidado de marcar também a memória atual. A gente tem que também zelar para deixar uma memória desse tempo para daqui mais 50, 100 anos futuros. Então, ter essa possibilidade de criar um caderno de visitas virtual e ter também essa memória da população, da relação da população com a fundação, com o antigo Promemória, e isso é bacana para a gente, porque a gente cria também uma memória de hoje para no futuro a gente poder também trabalhar o que houve, o que aconteceu quando a fundação fez esses 10 anos dela. Como o friburguense ou as pessoas da região vão poder contribuir com esse acervo? A ideia sempre a gente está sempre aberto a receber doações. De vez em quando a Fundação recebe arquivos de fotografias, documentos, objetos. A gente está criando fundos com os nomes dos doadores. A gente chama até a população de friburguense que tenha alguma coisa, que tenha valor histórico para a cidade. Hoje a Fundação tem capacidade total técnica de receber e guardar esses acervos. E hoje a Fundação também é uma das poucas instituições brasileiras com a chancela da Google, né? Foi outra coisa também que foi muito bacana nesses últimos 3 anos nossos, é que a gente conseguiu o selo de entidade sem fins lucrativos da Google. Então é a primeira da região e uma das poucas do Brasil a ter essa chancela também. Muito se fala da importância da história, né? Como a gente aprende com ela no passado para moldar o presente e focar no futuro. Mas como fazer história? Fazer história sempre é bem complicado, né? Porque a gente tem que tentar sempre, e a história sempre está sendo reescrita e sendo reinventada. Hoje, se a gente trabalha algum artigo, algum trabalho técnico, a gente sabe que daqui a 5, 10 anos outra pessoa pode vir e renovar essa história ou rever pontos dessa história. Então o interessante dessa ciência é ela poder ser revista o tempo inteiro. E é importante exatamente o que você falou, né? Para a gente projetar o futuro ou pensar num futuro, a gente tem que entender esse nosso passado, de onde a gente surgiu, para onde Friburgo gostaria de ir junto com a região toda, né? Que a gente abraça, acaba a história quase que do interior do estado, quase que toda aqui. Mas é importante porque a história está sempre sendo renovada, outras pessoas vêm, outros conhecimentos também vêm, e isso que é bacana, porque a gente sempre está se inovando, mesmo com essa história do passado e com essas memórias antigas da cidade. E
E o que a Fundação está preparando para esse ano de celebrações, de comemoração? A gente mudou o site da Fundação durante esse ano, o site tá diferente, né? A gente está trabalhando agora com textos e pequenas lembranças que a gente conte um pouco a nossa história, né? Nem todos sabem dessa trajetória que começou lá atrás com a Suzy, com a Tereza e com uma equipe muito pequena e que isso foi realmente amadurecendo. Eu digo que o Promemória e a Fundação é uma entidade que veio num crescimento, nunca parou, nunca ficou estagnada e vem sempre galgando passos a mais. Então a ideia nossa realmente é que a população se envolva, então o site começa por aí e em dezembro, que é o aniversário mesmo da Fundação, a gente pretende fazer uma cerimônia, pretende realmente trazer para próximo da gente as pessoas que ajudaram tanto a Fundação e tanto a cidade nesses últimos 10 anos de criação e nos mais de quase que 20 anos, 30 anos que o Promemória tem em Friburgo. Então, Luiz Fernando, para quem quer conhecer a Fundação, quer visitar aqui o espaço, quando funciona, quando está aberto? Normalmente o atendimento do Promemória é um atendimento contínuo, então de 9 até as 5 horas da tarde a Fundação está aberta de segunda a sexta normalmente e quando a gente tem alguma exposição específica a gente abre para a exposição. Agora em maio a gente vai ter uma exposição de numismática, que é uma coisa que em Friburgo não costuma ter, que é de moedas e cédulas antigas e algumas curiosidades. A gente quer tratar um pouco desses 200 anos da história da cidade, do Brasil, através das moedas e das cédulas, de selos. Então a gente deve estar abrindo essa exposição agora em maio e provavelmente ainda esse ano a gente retorna com uma outra exposição já também da mesma que teve no ano passado, que é da Sociedade Fotográfica. A gente está trabalhando de novo para trazer novamente uma nova exposição para cá. O novo presidente aí da sociedade, que é o Fernando Lobianco, já vem conversando comigo já há um tempo e a gente deve tentar fazer uma outra exposição também mais para o segundo semestre desse ano. Então, para ninguém ficar de fora das novidades, participar e conhecer mais da Fundação, faz um convite. Com certeza, isso é importante. Nós temos Facebook, Instagram, tem a página da Fundação, sempre está sendo atualizado, toda hora que tem uma novidade está colocado ali. Então, quem quiser conhecer a Fundação virtualmente, está abertas as portas e também conhecer fisicamente. Eu acho que é interessante a população também se apropriar desse espaço, ter esse espaço como um espaço público, um espaço aberto, para qualquer coisa, desde uma conversa até uma pesquisa, uma proposta de algum projeto, a Fundação está aberta para qualquer coisa e para todas essas áreas ligadas a turismo, cultura, história e memória da cidade. Tá certo, Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação e pelas informações.